A gente pode começar falando sobre o fundamento, né, do trabalho, que o trabalho é dado pelo Senhor como uma forma de penitência e de alcance da santidade, né? Isso tem que ser lembrado também, lógico, como uma pedra de fundamento para o trabalho. Lembrar que Jesus trabalhava, né? Jesus trabalhou, Jesus santificou o trabalho. Na sua vida escondida, Jesus com São José, ele trabalhava. Então o trabalho é dado como uma penitência, o trabalho ele se torna um caminho de santificação, né? Porque o trabalho também nos leva à santidade e, ao mesmo tempo, para vivermos melhor então, o trabalho e a espiritualidade, nesse sentido, eu diria que, em primeiro lugar, é preciso que a pessoa se organize antes de começar. Muitas vezes o trabalho ele não funciona porque as pessoas são desorganizadas, né? Sei lá, falta muitas vezes a pontualidade. Você vai sair de casa sem conferir se dentro do seu bornal, da sua mochila, enfim, da sua maleta, tá todos os instrumentos que você precisa para o seu trabalho, né? Sem as suas ideias claras. Isso vai depender do tipo de trabalho que também você faz. Mas eu diria que, em primeiro lugar, se organizar bem antes de começar o trabalho. E qualquer trabalho, né? Essa organização prévia, ela se torna muito frutuosa, não só para o trabalho. Vamos fazer um link rápido entre trabalho e oração. A melhor oração é sempre aquela que ela é preparada antes, né? Porque como a mente funciona, ela não para. Então você vai para a capela, vai adorar Jesus e está pensando naquilo que você estava fazendo 5 minutos atrás. Então quando você prepara a oração, você sente diferente, lógico, a ação também do Espírito Santo. Então se preparar bem, começar bem o trabalho. Eu diria depois, em segundo lugar, aprender a viver no presente. Se você trabalha, você tem que focar naquilo que você está fazendo. Uma das dificuldades que nós vivemos hoje eu não saberia dizer em inglês, viu? Me perdoe, mas eu acredito que se diga assim, multitasking, algo do tipo, né? São as pessoas que fazem 2 ou 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso não nos ajuda. Isso, no fundo, é uma falta de pobreza, porque é lógico que muitas vezes a gente tem que fazer, sei lá, 2 coisas ao mesmo tempo. Mas deveria ser quase que corriqueiro para nós fazermos uma coisa e fazê-la bem, sempre, né? Tô dirigindo, tô ouvindo música, tô rezando e tô respondendo mensagem. Destino final, bater o carro, né? Então, assim, isso é uma falta de pobreza. Por quê? Eu tenho que aprender a fazer uma coisa por vez, né? E fazer bem aquilo que eu estou fazendo, focado naquilo que eu estou fazendo. Então, isso significa viver no presente. E se nós fazemos bem aquilo que nós devemos fazer no presente, o nosso trabalho sai melhor, teremos menos estresse, provavelmente nós iremos concluir antes aquilo que nós temos que fazer e você começa, digamos que a trabalhar com metas, né? Me organizei, comecei a fazer, terminei e começo a fazer outra coisa. Então acredito que seja muito belo, importante aprender a viver no presente, fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Ser determinado e eu diria esse espírito de pobreza, né? Quem faz 1000 coisas imperfeitas. Isso eu aprendi na prática, na minha vida, e também observando a vida das pessoas. Eu faço 1000 coisas, mas faz 1000 coisas imperfeitas. Porque o único que consegue fazer 1000 coisas bem é Deus, é o Senhor. Então no trabalho isso também, lógico, tem que ser uma luz que nos guia, né? Viver no presente. É difícil para aquelas pessoas que devem cumprir metas, mas um terceiro conselho, né? Uma terceira finalidade, seria não buscar o resultado, né? Como produto final daquilo que eu faço. Lógico que se eu trabalho, se eu estou em empresa, se eu sou funcionário público, eu tenho que alcançar as metas propostas. Mas o fruto do meu trabalho não é o resultado que as minhas mãos produziram. O fruto do meu trabalho tem que ser a minha união com Deus. Padre, isso muda em quê? Muda que eu vou começar a fazer cada coisa que eu faço, desde varrer a casa,
né? Recolher um alfinete do chão, né? Pegar uma garrafa e jogar no lixo, a, sei lá, planejar, fazer um esquema para uma empresa, quer que seja, eu vou começar a fazer isso com mais amor, porque eu vou estar mais unido a Deus, né? Então, o resultado final do meu trabalho não pode ser somente aquilo que eu faço. O fruto final é a união com Deus, né? Então, o resultado vai ser consequência dessa minha intimidade com o Senhor. Então isso também muda e acaba que torna a nossa vida menos estressante, né? Lógico, vai depender muito de cada setor de trabalho, né? Às vezes da paciência ou da capacidade de acolhimento de cada chefe, mas no fundo, por aquilo que depende de nós, eu creio que esse seja um passo justo. Uma outra coisa muito interessante, né, em relação a otimizar o trabalho, a melhorar, é aprender a dormir a noite anterior com uma lista interminável de coisas a serem feitas, né? Ou seja, eu faço aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu não pude fazer, irei fazer no outro dia, né? Ou seja, quando a mente não relaxa, porque eu tenho muitas coisas a fazer, então isso não é algo que sirva para a alma, né? Senão para perder unicamente o sono. Resultado final, você acorda no outro dia mais cansado, você acorda com mau humor e com a lista do mesmo jeito que você tem que fazer. Então, assim, aprender a relaxar, né? Isso é sinal também de, eu diria, né? Muitas vezes até de maturidade, de confiança, né? E de entrega mesmo a Deus. Ah, eu tenho muitas coisas a fazer, mas eu sei que eu não posso fazer agora. Eu entrego ao Senhor, durmo, rezo, peço luz e depois continuo fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Então, assim, isso também eu creio que seja importante, né? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, um bom soldado, ele tem que também aprender a dormir antes da batalha. É sinal de confiança, né? Depois, com certeza, colocamos como meta, né, para otimizar o trabalho, aprender a dizer não. Tá aí um ponto que é muito difícil, sinal de maturidade, né, dito pelos psicólogos também. Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe dizer não, né? Ah, mas a santidade eu entendi que é dizer sempre sim. O ser generoso com o Senhor é dizer sempre sim. Isso é verdade. Eu tenho que dizer sempre sim à vontade de Deus. Mas quando eu digo sim à vontade de Deus, automaticamente eu digo não a outras coisas. Então, esse saber dizer não, sem ter medo de decepcionar as pessoas, né? Sem ter medo de ser julgado pelas pessoas. Aprender a dizer não, né? Se você tem que fazer um trabalho, você não pode fazer mil outras coisas. Você tem que fazer aquele trabalho. E fazer aquele trabalho, ocupar sua mente naquele espaço geográfico, mental, significa não realizar outras coisas. Então, isso sim, o aprender a dizer não, né? Que linka uma outra coisa, saber delegar, né? Isso pode ser no setor do trabalho, mas poderia ser também dentro de casa, poderia ser em uma comunidade religiosa, em uma paróquia. Eu não posso, não deveria, pelo menos, né, me assoberbar de coisas que depois eu não consigo realizar e acabo falando mal das pessoas porque não fazem. Mas muitas vezes por que as pessoas não fazem? Não fazem porque eu também não dou espaço. Então, saber delegar, né? Eu faço isso, você pode fazer isso, por favor, né? Isso hoje eu não consigo fazer, né? Você pode fazer, você pode me ajudar. Então, esse saber delegar, né? Descentralizar de si mesmo, né? É um outro sinal de maturidade, né? Que nós tentamos, com muita fadiga, adquirir aos poucos, né? Uma coisa é saber dizer não, e uma outra coisa é aprender a descentralizar de nós mesmos tudo aquilo que está ao nosso redor. Ou seja, tudo tem que acontecer da forma que eu planejei. Tudo tem que tornar segundo aquilo que eu penso, que eu desejo. Então, acontece que depois a gente acaba centralizando, nos inchamos de coisas e depois não se consegue, né? Não conseguimos viver de modo mais livres, tranquilos. Então, assim, são observações e conselhos bons, com certeza, né? Uma outra coisa que a gente pode colocar aí é sair da tirania das expectativas. Esse é fenomenal. Geralmente as pessoas
vivem para realizar expectativas, né? Expectativas dos outros, expectativa dos pais, expectativa dos amigos, expectativas do chefe, né? Lógico, se você trabalha, né, você tem que também dar resultados, mas sair dessa tirania, da tirania das expectativas. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer, fazer por amor, fazer bem, né? Isso é o que interessa, né? Depois, tentar, por quanto possível, tornar o trabalho mais motivante, né? Se eu entendi que ali é o meu meio de santificação, eu procuro tornar aquilo que eu faço mais motivante. Ah, mas padre, não tem motivação, né? Eu até sou muitas vezes, a pessoa pode reclamar, eu sou impedido de fazer aquilo que eu deveria fazer. Bom, faça aquilo que você pode, tenha a sua consciência limpa, tranquila e oferte ao Senhor. Mas, dependendo de suas forças, torne o seu trabalho mais motivante, né? Motivante. Tenha mais motivação para fazer aquilo que você é chamado a fazer. Depois, de modo assim, bem prático também, fazer o trabalho de modo alegre, né? E tranquilo. Tá aí. A alegria, a tranquilidade e a serenidade no trabalho. Imagine uma pessoa que faz algo de modo meio que sempre na reclamação, né? Não se santifica e é capaz de fazer com que os outros também percam a paciência, o fruto bom, né, de suas ações. Então, de modo alegre, de modo tranquilo, de modo sereno, entendendo que ali existe um meio de santificação, né? Fazer o trabalho com calma, uma coisa de cada vez, né? Parece que às vezes a gente, nesse tempo, sobretudo, do tempo dos resultados, né, do tempo do imediatismo, fazer tudo rápido, com pressa, dá mais resultado. E muitas vezes não, né? Nós aprendemos dos santos que para fazer algo bem feito, eu tenho que fazer com calma, na devida calma que me é pedida, né? Lógico. E aí eu acho que a gente pode dar a diferença entre prudência, né, e imprudência, né? Prudência ou falta de coragem, né? Uma pessoa prudente que tem que acelerar, ela acelera, né? Porque se ela no trânsito não acelerar quando ela tem que acelerar, ela pode provocar um acidente. Então os acidentes eles podem ser provocados não só porque a pessoa, sei lá, está a 40 por hora, mas porque a pessoa não acelera quando tem que acelerar, né? Então assim, às vezes é preciso acelerar sim, né? Segundo aquilo que eu tenho que fazer. Mas na maioria das vezes é conduzir com calma o trabalho, né? Ter boa vontade naquilo que deve ser feito, né? Fazer de modo paciente e enérgico. Em outras palavras, amar o trabalho. Creio que seja esse a síntese que nos leva a viver o trabalho de modo melhor, otimizar, né? Tornar ótimo, ou seja, amar o trabalho, amar aquilo que nós fazemos.